E é uma pergunta que nós nos fizemos e acredito que as pessoas de casa ainda têm dúvida também, algumas, né, não todas, mas algumas têm dúvida quanto a isso, que é a diferença entre o medicamento genérico Sim, e o medicamento de marca, né? sim, Inclusive, alguns médicos até receitam o medicamento de marca, né? sim, Fala, ó, usa esse aqui, né? sim. Não usa esse. Então, o farmacêutico, o bioquímico, no caso, qual é essa diferença? Perguntando para o doutor aqui em relação ao medicamento genérico e o medicamento de marca. Tá. Bom, vamos começar pela informação do genérico. O medicamento genérico, ele, na verdade, ele foi liberado aqui no Brasil no ano de 1998, se eu não estou enganado. Certo. Com o ministro da época, era o José Serra. José Serra, né, isso que mesmo. desenvolveu esse programa. E era uma tentativa de fazer com que os medicamentos de custos mais elevados pudessem ter uma redução de preço e chegar para a população menos assistida. Certo. Né? Esse era o principal foco naquela ocasião. Sim. E para fazer o medicamento genérico, é feito um teste que se chama teste de bioequivalência. Esse teste é analisado, a forma que esse medicamento entra dentro do organismo, o tempo de ação dele, a resposta dele e se tem eficácia. Então, o medicamento, quando ele recebe o G lá de genérico, quer dizer que ele passou por esses testes. Legal. Tá? A diferença dele entre ele e o medicamento de marca está relacionado realmente com questão de indústrias. Tá? Uma determinada indústria tem lá um determinado tipo de equipamento e faz aquilo numa certa escala, num formato talvez de produção de partículas diferente, e que o médico, de uma certa forma, consegue ter uma aceitação maior pela parte do médico. Sim, ele vê mais resultado Ele vê mais naquilo. resultado naquilo. Porque, assim, na verdade, o que acontece? O médico faz a prescrição. E o médico acompanha o paciente dele. Então ele sabe, olha, eu entrei com um determinado medicamento, com um determinado antibiótico, com a pessoa tal. O resultado aconteceu para mim aqui em 24 horas, em 36 horas eu vi bons resultados. A evolução do quadro foi dentro do período esperado. Então o médico passa a ter uma confiança maior sobre aquela determinada marca. E é por isso que é necessário o elo de relacionamento médico com farmácia. Farmácia. Exatamente. Porque se não tiver, o pessoal acaba fazendo substituição sem o próprio paciente saber. Tá? Acontece. Não tem desse, mas tem desse. Exatamente. Exatamente. E hoje a gente vê assim a importância de você manter a regra da confiança. Claro. Então, o medicamento de marca ele vai dar um grande resultado e talvez justamente através disso que eu falei, né, pela experiência do profissional. Certo. Não quer dizer que o genérico não consiga ter resultado Até porque e é o resposta. mesmo princípio ativo. Ele né? tem a mesma concentração e os mesmos princípios ativos. O que pode ter de alteração, talvez, é alguma coisa relacionada a tempo. Tempo de ação do medicamento, De absorção. Tempo de atingir pico plasmático, alguma coisa relacionada a isso. Mas não quer dizer que o medicamento não faça o seu efeito. Bacana. Tá? Bacana. Então, O resultado... E o médico ele quer uma resposta rápida porque ele está cuidando da vida, né? Sim. Ele está cuidando da vida, bem-estar, né? a responsabilidade dele, né? E sabe que a gente fez uma enquete mês passado sobre se as pessoas preferiam genérico ou tradicional, Certo. né? E tinha gente que aceitava genérico de boa. Eu, por exemplo, sou desse tipo de pessoa. Certo. Genérico de boa. Tem genérico mais barato, eu compro esse mesmo. Sim. Agora, tem quem só confia no original, que desconfia de todos os genéricos possíveis. É verdade. Na verdade, a gente percebe que tem uma grande número de pessoas que ele respeita a decisão do médico. Né? Então, como ele já está fazendo... Porque, vamos lá, você faz uma consulta, tem um determinado valor essa consulta, e você mudar todo o plano de tratamento do médico por alterar a marca ou laboratório, gera, para algumas pessoas, gera insegurança, né?
Então, a gente faz, na verdade, um trabalho diferente, que é atender a receita do médico. Quando o paciente faz a questão da alteração, nós informamos o médico. Até para que ele esteja ciente do que o paciente quer mudar a medicação. Que legal. O Edson comentou que está no ponto a enquete. Vamos pôr para a gente assistir? Ficou muito legal. Solta aí então, Edson, por favor. Você sabe a diferença entre o medicamento genérico e o de marca? Não. Você já chegou a escolher entre um e outro? Já quando eu vi a diferença de preço, aí eu comprei o genérico. Você sempre escolhe o genérico ou às vezes você escolhe um de marca? Sempre o genérico, eu acredito, porque depende do valor, né? Daí vai sempre o genérico. O farmacêutico sempre fala, só muda o preço. Aí a gente compra o genérico. Qual que é o tipo de medicamento que você mais compra na farmácia? Anticoncepcional, todo mês. Seu Silvio, o senhor sente a diferença na farmácia entre o medicamento genérico e o de marca? Sim. Os preços totalmente diferentes, né? E parece que vai ter, eu vi aí falando que vai ter mais um reajuste, ou já teve. Então é bem complicado hoje os remédios, principalmente para nós aposentados, né? Você comprar algumas coisas, eu, graças a Deus, estou com a saúde, tá mais ou menos tranquilo. Mas tem outros pessoal mais de idade. Tá difícil hoje para comprar remédio, tá muito caro, muito caro. O senhor costuma escolher o de marca ou o genérico? Eu vou mais no genérico, são quase a mesma coisa e os preços são muito bons. Isso vai muito de farmácia também, né? As farmácias que você vai que tem um preço melhor e a outra tem um preço menor, bem melhor. Que tipo de medicamento o senhor mais compra na farmácia? Olha, no momento eu como muito pouco, aliás, falar para você nem compro. Né? Eu sei porque eu vejo as outras pessoas falando tal, de preço de remédio. Eu não tomo remédio nenhum, graças a Deus, tudo bem. Você sabe a diferença entre o medicamento genérico e o de marca na farmácia? O genérico, ele tem uma menos concentração da marca normal, né? Ele tem a mesma quantidade, por exemplo, de princípio ativo do medicamento. Mas, porém, ele não é muito mais concentrado. E na farmácia você escolhe qual dos dois, geralmente? Eu não uso muito genérico, mas, porém, a minha cunhada, ela tem a menina dela. O medicamento é sempre o original, não o genérico. Sempre os médicos pedem para ela pegar e pedir o original mesmo, não o genérico. Que é por causa do princípio ativo que não faz muito bem para a criança, né? Que a nenê, ela tem uma anemia falcitrômica, daí por isso que não pode ter o genérico. O genérico tem a mesma fórmula, mas porém os princípios ativos do medicamento não é concentrado igual o genérico. E que remédio você mais compra na farmácia? Mais compra? O mais compra é o Refrenol, é o único, mas não é o genérico, né? André, que tipo de medicamento você mais usa, o genérico ou o de marca? Então, hoje em dia, depois dessa pandemia, acho que a maioria está indo no genérico e eu também, né? Você sabe a diferença entre um e outro? Não sei a diferença. Só sei que eu tomo o genérico hoje. Na verdade, depende. Tem remédio que a gente vai comprar que não tem o genérico, mas eu tô indo sempre pelo genérico. Qual é o tipo de medicamento que você mais compra na farmácia? Olha, hoje em dia eu acho que está sendo mais azitromicina, Cimegripe, Benegripe, essas coisas aí. O senhor sabe a diferença entre um remédio de marca e um genérico? Eu sei. Qual seria? Praticamente pelo valor do medicamento, né? Tem o genérico para mim ele é falsificado, né? Não é o original, nem o próprio. Tem o Tabajara, tem o Tabajara e o profissional, né? É o falso, o Tabajara e o falso, sabe? E o senhor prefere comprar qual dos dois? Eu prefiro comprar o melhor, né? Minha condição dela, eu compro o melhor que tiver, né? E é o original, sabe? Isso é manipulado,
Ele não é tão bom nem o outro, né? Hoje mesmo eu não tomo mais remédio de farmácia, graças ao meu bom Deus lá. A maioria dos meus medicamentos é só do meu remédio caseiro. Hoje tem um medicamento, eu compro ele e é muito caro ele, sabe? É o tal do xarel, sabe? E a peça veio aqui, veio do meu braço, sabe? Eu fui bagunçar na veia do braço minha aqui e eu tomei esse medicamento. Fora os outros, tirei, descastei, né? E o antibiótico mesmo estava prejudicando muito meu órgão por dentro, né? Fígado, essas coisas, sabe? A senhora sabe a diferença do remédio genérico para o remédio de marca? Da farmácia, do remédio genérico para um de marca. Como o mundo hoje está todo cheio de tramóia, eu vou mais, se minha condição der para eu ir no de marca, eu vou. Mas se não der, eu vou no genérico mesmo, fico meia lá e meia cá, mas dá para eu ir. Mas eu sou mais o de marca, porque eu já sofri uma diferença no genérico sobre o remédio de pressão. Aí eu fiquei meio desconfiada. Que tipo de medicamento a senhora mais compra na farmácia? Catopril, para pressão alta, é a riqueza que eu tenho. Ai, um abraço bem grande pro Nordeste, meus filhos, que eu tanto amo. E aqui meu caminhoneiro que está em casa me esperando, ele vai gostar de saber disso. Que maravilha essa enquete, né? Muito Muito bacana. legal. Não, e o Dr. Pablo já identificou os clientes dele já. Com Olha lá, certeza. esse aqui também compra lá. Dr. Pablo, tem aí pessoas ali que eu conheço. É bacana, né? Porque É. daí a gente consegue também, por meio do Prosa, trazer conhecimento em relação a isso. É As interessante. opiniões são diversas, né? Sim, são diversas. Mas é importante, na verdade, fazer o esclarecimento, né, Jorge? Sim, que por favor. o medicamento genérico ele não é um medicamento falsificado. Isso. Tá? Ele é um medicamento que tem todos os requisitos que todas as indústrias necessitam ter para poder fabricar e liberar esse medicamento. Isso. E são medicamentos que têm resposta, que têm resultado, sabe? Exato. A vantagem, na verdade, do genérico está relacionado, em alguns casos, ou em vários casos, sobre o preço. É o preço, É sim. o preço, é. Muitas vezes o preço do genérico ele acaba se tornando mais acessível, né? Sim, é o que a gente vem acompanhando. É. Que bacana.